Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é um compilado de algumas questões sobre a grande área de lutas que já trabalhamos em vídeos passados de resolução de questões por banca. Lembrando, antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho e deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria que a gente trabalhasse em nossas aulas. Se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, bom vídeo e bons estudos. Segunda questão. A BNCC recomenda para os blocos do 6º e 7º anos e 8º e 9º anos do ensino fundamental a aplicação e distinção dos objetos de conhecimento em cada unidade temática. Com relação a esses objetos de conhecimento e a aplicação nos blocos, assinale a alternativa correta. E aí reforço mais uma vez a importância da gente estudar bem a BNCC, dominar bem os tópicos da BNCC, da educação física na BNCC, porque vem sendo cada vez mais cobrada nos concursos e inclusive no Instituto Mais. Aí a gente relembra, né, quais são as unidades temáticas da BNCC, quais são as suas classificações e sua distribuição ao longo do ensino fundamental. Nessa questão específica, a gente vai estar falando dos anos finais do ensino fundamental, 6º, 7º e 8º e 9º anos. Então vamos lá para fazer a correta relação de cada uma das unidades temáticas e a sua distribuição ao longo dos anos finais do ensino fundamental. No item A, ele fala de jogos eletrônicos, 6º e 7º anos, já é a alternativa correta quando a gente fala da unidade temática de brincadeiras e jogos, a gente vai trabalhar ela nos anos iniciais do ensino fundamental, trabalhando os contextos. Então, brincadeiras e jogos do contexto comunitário e regional, de matriz indígena e africana, do Brasil e do mundo, tudo isso nos anos iniciais. Porém, nos anos finais, a gente ainda tem as brincadeiras e jogos apenas no 6º e 7º ano com os jogos eletrônicos, que é o caso dessa alternativa A. Então, a alternativa A já é a correta. Na alternativa B, ele fala de esportes técnico-combinatórios, 8º e 9º anos, porém, quando a gente fala de esportes técnico-combinatórios, a gente não vai ter eles no 8º e 9º anos, mas sim no 6º e 7º ano. Então, é por isso que essa alternativa B é falsa. Não é 8º e 9º ano, mas sim 6º e 7º. Assim como na alternativa C, ele fala das danças de salão, 6º e 7º, quando deveria, na verdade, ser 8º e 9º anos. As danças de salão são trabalhadas no 8º e 9º ano, enquanto que as danças urbanas são trabalhadas no 6º e 7º. E na alternativa D, ele fala das lutas do Brasil, 8º e 9º anos, quando na verdade no 8º e 9º ano a gente vai trabalhar lutas do mundo, enquanto que as lutas do Brasil são trabalhadas no 6º e 7º anos. Então, de fato, a partir desses comentários, a gente vê que realmente, na segunda questão, a alternativa A é a correta. Os jogos eletrônicos no 6º e 7º anos do ensino fundamental. Outra questão. Considerando que as lutas podem ser classificadas em lutas de aproximação, lutas que mantêm a distância e lutas com instrumento mediador, assinale a opção correta. Então, essa classificação remete também àquela classificação das lutas em relação à distância que a gente já trabalhou aqui em nosso canal, né? As lutas de aproximação seriam as lutas de curta distância, as lutas que mantêm a distância seriam as lutas de média distância e as lutas com o instrumento mediador seriam as lutas de longa distância. Então vamos conferir aqui qual modalidade se refere a qual classificação. O Muay Thai moderno é uma luta de aproximação, na verdade seria uma luta que mantém a distância, né? Uma luta de média distância. Item B, o Jiu-Jitsu é uma luta de aproximação, perfeito. O Jiu-Jitsu, como tem um contato constante entre os oponentes, é uma luta de curta distância, uma luta de aproximação. O Kendo é uma luta que mantém a distância, na verdade o Kendo é uma luta de longa distância, né? Tem um instrumento mediador, tem um implemento. Item D, a esgrima também é uma luta com instrumento mediador, uma luta de longa distância e não uma que mantém a distância. Item E, o boxe é uma luta de aproximação, quando na verdade o boxe, assim como o Muay Thai, é uma luta de média distância, uma luta que mantém a distância. Então, terceira questão, de fato, item B é o correto, jiu-jitsu é uma luta de aproximação ou de curta distância.
Segunda questão. Sobre a unidade temática lutas no ambiente escolar, é incorreto afirmar que. Então vamos lá. Item A. É tratada também na unidade temática de esportes, enquanto esporte de combate. Perfeito, quando a gente lembra das unidades temáticas da BNCC, isso da educação física no ensino fundamental, nós vamos ter 6 unidades temáticas, né? Brincadeiras e jogos, práticas corporais de aventura, esportes, danças, lutas e ginásticas. A gente tem uma unidade temática específica de lutas, porém na unidade temática de esportes, uma das categorias de esportes são justamente os esportes de combate, que é justamente o que ele fala nessa alternativa A. Então a alternativa A é correta. Item B. Pode ser implementada por meios de jogos de oposição. Perfeita, é inclusive uma das formas de iniciar o trabalho de lutas, né, a partir de jogos de oposição. Item C. Oportuniza habilidades motoras de desequilibrar, tocar ou excluir o oponente de um determinado espaço. Essa, na verdade, é a grande característica da unidade de temática de lutas, né? Quando a gente olha a definição da unidade temática, ele traz justamente a definição dessa forma. Oportuniza habilidades motoras de desequilibrar, tocar ou excluir o oponente de um determinado espaço. Item D aborda especificamente as lutas tradicionais, como judô, jiu-jitsu e boxe. Esse item é incorreto porque a unidade temática vai muito além disso, né? Quando a gente lembra das classificações na unidade temática de lutas, a gente vai ter lutas do contexto comunitário e regional, lutas de matrizes indígena e africana, lutas do Brasil e lutas do mundo. Então não vai trabalhar apenas lutas tradicionais como judô, jiu-jitsu e boxe. Então, segunda questão, item D é o incorreto. No ensino fundamental, anos finais, de acordo com a BNCC, os alunos nessa fase de escolarização têm maior capacidade de abstração e de acessar diferentes fontes de informação. Em relação ao objeto de conhecimentos lutas pelo mundo, a habilidade pretendida é. Então, quando a gente fala da unidade temática de lutas, de acordo com a BNCC, a gente vai ter uma subdivisão de lutas de um contexto comunitário e regional, lutas do Brasil, lutas de matriz indígena e africana e lutas pelo mundo, né? Lutas do mundo. Então essas são as 4 subclassificações da unidade temática de lutas. Então nessa questão especificamente ele vai pedir a habilidade referente às lutas do mundo, né? As lutas pelo mundo. Então é justamente isso que a gente vai procurar nas alternativas. Item A. Identificar as características, códigos, rituais, elementos técnicos e táticos, indumentária, materiais, instalações e instituições das lutas do Brasil. Então a gente elimina justamente por trabalhar as lutas do Brasil e não as lutas do mundo. Item B. Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana. Como a gente já falou, a gente quer das lutas do mundo, não das lutas do contexto comunitário e regional e de matriz indígena e africana. Item C. Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a mediatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem. Perfeito, essa seria uma habilidade das lutas do mundo. E no item D, planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do Brasil, respeitando o colega como oponente. Então, de fato, o item C é o correto e é uma questão interessante sobre a BNCC porque ela vai trazer as habilidades, mas a gente precisa ter esse conhecimento da classificação da unidade temática de lutas, né, para entender em qual habilidade estaria presente na classificação de lutas do mundo, lutas pelo mundo, como a questão traz. Então, questão interessante, quarta questão, item C é o correto, eu acabei marcando errado aqui, mas item C é o correto. Item B seria relacionado a lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana. Segunda questão, a distância entre os oponentes é um dos possíveis critérios para a classificação das lutas. Dessa maneira, podem ser consideradas lutas de curta, média e longa distância, respectivamente. E aí, quando a gente fala dessa classificação de lutas de acordo com a distância, né, a gente vai ter as lutas de curta, média e longa distância.
As lutas de curta distância vão ser aquelas em que as técnicas priorizadas são técnicas de agarre, de imobilização, de projeção, como por exemplo o jiu-jitsu, o judô. As lutas de média distância vão ser aquelas onde as técnicas priorizadas são técnicas de golpes, de percussão, então socos, chutes, joelhadas, cotoveladas, e aí entra o karatê, o muay thai, o boxe. E as lutas de longa distância são aquelas em que são utilizados implementos em suas técnicas, né, em sua luta propriamente dita, como por exemplo o kendo, a esgrima. Então, por essa classificação, nós vamos ter lutas de curta, média e longa distância. Com isso, a partir dessas definições, a alternativa correta que vamos encontrar vai ser a alternativa C. O jiu-jitsu vai ser a luta de curta distância, né, onde são priorizadas as técnicas de agarre, de projeção, de mobilização. O muay thai vai ser uma luta de média distância com predominância de golpes de percussão, chutes, socos, cotoveladas, joelhadas, e a esgrima vai ser uma luta de longa distância, onde a gente utiliza um implemento, normalmente uma arma branca, né? Nesse caso da esgrima pode ser o sabre, o florete e assim por diante. Então, nesse caso, segundo a questão, a alternativa C é a correta, lutas de curta, média e longa distância, respectivamente, jiu-jitsu, muay thai e esgrima. A alternativa C é a correta. Primeira questão. A unidade temática lutas focaliza as disputas corporais nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Dessa forma, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras, bem como lutas de diversos países do mundo. A partir dessa definição, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A alternativa A são exemplos de lutas internacionais. A capoeira, o ruca-ruca e a luta marajoara, na verdade, são exemplos de lutas brasileiras, né? Tanto a capoeira como o ruca-ruca como a luta marajoara são lutas brasileiras, e inclusive lá no documento da BNCC a gente vai encontrar uma citação direta sobre essas três lutas. Item B. Apenas as lutas de cunho brasileiro devem ser tratadas na educação física escolar. Na verdade, a unidade temática de lutas vai trabalhar as lutas de um contexto comunitário e regional até as lutas do mundo, né? Então, passamos das lutas do contexto comunitário e regional para as lutas do Brasil e para as lutas do mundo. E nisso a gente também trabalha lutas de matrizes indígenas e africanas. Então, item B é falso por conta disso. Item C. As lutas devem ser tratadas dentro da educação física escolar apenas sob forma de combates sem contato. Como exemplo, o jogo de cabo de guerra. Falso, assim como a gente viu na definição das lutas, né? A gente pode sim ter contato com o adversário, sempre buscando subjugar, imobilizar, combinando ações de ataque e defesa. E nesse caso a gente tem lutas desde curta distância, né? Como por exemplo o boxe, o judô, o jiu-jitsu, até lutas de longa distância, né, que não tem exatamente um contato entre os participantes, como a esgrima, o kendo, entre outros. Item D. São exemplos de lutas que podem ser trabalhadas dentro da escola as lutas brasileiras, como capoeira, ruca-ruca e a luta marajoara, bem como as lutas do resto do mundo, como judô, aikido, muay thai, boxe, esgrima, kendo, entre outros. Perfeito, inclusive, é exatamente essa citação que a gente encontra lá na BNCC, né? São exemplos de lutas que podem ser trabalhadas dentro da escola, as lutas brasileiras, como a capoeira, o ruca-ruca e a luta marajoara, bem como lutas do resto do mundo, como judô, aikido, muay thai, entre outros. Item D já é o verdadeiro. Item E, as lutas como o judô, o taekwondo e o karatê são as únicas que devem ser trabalhadas como conteúdo escolar por serem esportes olímpicos. Falso, assim como a gente falou anteriormente, nas lutas a gente vai trabalhar desde um contexto comunitário e regional,
passando para lutas do Brasil e lutas do mundo, assim como lutas de matrizes indígenas e africanas. Então, as lutas trabalhadas no contexto escolar não se resumem apenas às lutas esportivas, né? Como, por exemplo, o judô, o taekwondo e o karatê. Então, primeira questão, item D é o correto. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail contato@concursocedefísica.com ou pelo nosso Instagram @concursocedefísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.